Olha lá, vamos fazer esse. Eu fiz uma brincadeira aqui, ó. Num processo normal, como por exemplo a altura dos brasileiros, qual que é a média da altura dos brasileiros e do desvio padrão? Se a gente fosse medir os 150 milhões de pessoas, né? Eu ia ter que ter, primeiro, digamos que eu estou no Measure, Fabrício, e eu tenho que medir isso. Meu projeto está relacionado a esse Y. A esse Y. Altura dos brasileiros. O que eu tenho que fazer? Pego uma escolinha e eu vou medir. Vou medir os 150 milhões de pessoas? Não, vou medir uma amostra. Mas vou medir. Então, mas imagina o seguinte, Fabrício, a gente foi medir, ele deu 1,7. 1,70 m. Nós fomos medir o Tiago, deu 1,72 m. Vamos medir o... Deixa eu ver. Eu vou judiar aqui. Deu 1,60 m. Deu 1,60 m. Aí fui medir quem? O JP. JP alto, 1,90 m, 1,89 m. O 1,75 m. 1,50 m. Eu não vou falar da Priscila, que é deselegante falar de altura, né, Priscila? Não precisa, né? De salto é uma coisa, sem salto é outra. 1,50 m. 1,50 m tem ninguém aqui. Lá já tem uns 70 e 80. Então, nós estamos medindo, ó. Nós estamos medindo. E cada medição está representada aqui por esse quadradinho verde. Beleza, estamos medindo. E aí a gente continua a medição. Vai fazendo a medição e os dados, eles vão variando. Eles vão variando lá. Cada pessoa terá um valor de altura com sua frequência representada por cada quadradinho verde. Cada frequência. Por que aqui só tem um quadradinho verde em 2 metros, JP? Só teve uma pessoa. Eu medi 170 pessoas aqui na minha amostra, só um teve 2 metros. Assim como só uma pessoa teve 1,40 m. Então, estou medindo frequência. Por isso que fala que a moda é uma medida de altura, né? É o tamanho aqui da frequência. Ó. A moda vai estar por aqui. Ó. Muito bem. O que é o desvio padrão? Né? A média é fácil calcular. A gente soma todos os valores aqui, divide por 170, nós vamos achar a média. Beleza. O que é o desvio padrão? Ó, o desvio padrão nesse conjunto de dados ocorrerá em função dos desvios médios de todos os valores. Lembra que a gente falou isso? O pedacinho do desvio de cada um, ó, esse desvio, para essa aqui, por exemplo, ele é pequenininho. Ó, tamanho do desvio. Aqui, dessa medida aqui, ó, o tamanho do desvio, ó, é grandão. Então, qual que é a média desses tamaninhos, desses desvios? É o desvio padrão de toda a base de dados, em relação à média do conjunto de dados. Alguns valores vão variar muito, outros vão variar pouco, como esses exemplos aqui. Ó, quanto que deu? Qual que é o nosso desvio padrão? Ó, a média foi 1,7, 1,70 m. Qual que é o nosso desvio padrão aqui? 0,1, ó. Remberg, mas como é que você sabe? Eu usei aquela fórmula lá. Essa fórmula, aquela anterior que a gente usou. Né? Raiz quadrada da somatória de I até N de xi menos x barra elevado ao quadrado dividido sobre N. Menos 1 nesse caso, que é a amostral. Né? Mas, se eu não soubesse a fórmula, eu sei mais ou menos quanto que é o desvio padrão? Dá para saber. Por quê? O que é o desvio padrão? Quem sabe aqui? Ó, nesse processo de medição, a maioria... Ó, isso aqui é muito legal. A maioria dos valores estarão próximos à média, num determinado range. De novo, a maioria dos valores vai estar nesse range aqui, ó, entre 1,6 e 1,8. A maioria. Como assim? Que maioria? Essa maioria é de 68,28%. Quer dizer, eu medi 170 pessoas. 68% dessas pessoas estão... Se eu calculasse o percentual aqui, quantos quadradinhos estão aqui dentro desse range de 68%? A gente ia achar o valor de 1,6 até 1,8. Ou seja,
68% vai ficar entre 1,6 e 1,8. Como é que você sabe disso? Porque esse é o desvio padrão. Essa distância aqui, ó, normalmente fica aqui nessa região. Ó. Quando você tem um desvio padrão, você divide a base de dados em 68,28% aqui. Ó. Tá vendo? Você pega essa faixa do meio, da maioria, de 68%. Isso significa um desvio padrão para cá e um desvio padrão para lá. Então, aqui, um desvio padrão para baixo e para cima, eu encontro a maioria dos dados, né? Essa faixa de 68%. Então, olha que legal. Se eu falo o seguinte, ó, eu tenho 1,7 de média e o meu desvio padrão é 0,1 centímetros. Eu já sei que, peraí, 0,1 centímetro, então, média é 1,7, eu adiciono 1,8 e tiro 1,6. Significa que os brasileiros, a altura deles está entre 1,6 e 1,8. Sem Minitab, sem nada, eu já consigo enxergar o que significa isso. Eu já consigo enxergar que a maioria é entre 1,6 e 1,8. E se eu falasse assim, ó, hein, Edson, o desvio padrão é 0,2. O que significa isso? Ó, nós temos média de 1,7. Esquece as fórmulas. Esquece. O que significa? Média 1,7, desvio padrão de 0,2. Se a gente pensasse, né, ó, se o desvio padrão é 0,2, sem fórmula, sem Minitab, sem nada, já sei, peraí. Se é 0,2, a média é 1,7. 0,2 é 1,9. Menos 0,2 é 1,5. Então, tem um range de 1,5 m até 1,9. Se o desvio padrão é 0,2, significa que 68,28% de toda a minha base de dados vai estar aqui nesse meião. Então, eu já consigo enxergar a dispersão sem fazer conta. Opa, então a dispersão está alta, né? 68% está aqui. Mas, não, e o resto? Cadê o resto? Né? O resto é o seguinte, ó. Vamos explorar aqui, ó. Numa base de dados normal, a maioria de 68% estarão entre um sigma para mais e um sigma para menos. Ou seja, o desvio padrão divide a base de dados nessa faixa de maioria, de 68%. Ou seja, das 170 medições que tem aqui, dos 170 quadradinho verde, 116 vai estar entre 1,6 e 1,8. Maioria. Beleza, mas o resto? Se a gente considerar 2 desvio padrão, para mais e para menos, a base de dados é dividida em 95,4%. Aqui, ó. 2 desvio padrão, tá vendo? Significa essa linha aqui, ó. Significa essa linha. Significa que 95% dos quadradinhos verdes, eles vão estar entre menos 2 sigma e mais 2 sigma. Quanto que é isso? Se o sigma é 0,1, a média é 1,7, menos 2, 1,5, mais 2, 1,9. Significa que a minha população, 95,4% da população, está entre 1,5 m e 1,90 m. Já enxerguei a dispersão sem fazer conta. Já enxerguei. Já consigo enxergar a probabilidade. Qual que é a probabilidade das próximas 10 medições estarem entre 1,5 e 1,9? 95%. Então, já enxerguei minha base de dados. Tá? Então, por isso que média e desvio padrão é tão importante. Por isso que locação e dispersão é tão importante. Mas cadê o resto? Cadê os outros 4,36%? Aí, com 3 sigma para mais ou para menos, a base de dados será dividida em 99,7. 3 sigmas, ó. Vou trocar a cor. 3 sigmas. 3 desvio padrão para mais, 3 desvio padrão para menos. 99,7. 99,7. O que significa isso? Que 99,7 vai estar num range de 1,4 até 2 metros. É 100%? Não. Tem pessoas com 1,3, né?
tem pessoas de 2,20 m, mas 99,7 vai estar nesse range de menos 3 desvio padrão, mais 3 desvio padrão. Então, graficamente, sem fazer conta, graficamente já dá para saber mais ou menos qual que é o desvio padrão. Né? Se eu faço ali, ó, se eu faço a curva normal, se os dados são conforme distribuição de probabilidade normal, eu tenho uma média 20 aqui, e eu falo que o desvio padrão é 2, 22, 24, 26. Então, a primeira coisa que eu sei, o que é, Ismael? Se eu falo que a minha média é 20 e o desvio padrão é de 2, o que eu já consigo concluir? Que 99,7% está em qual range? Qual dispersão? 3 sigmas, que vai de 16 até 26. Já enxerguei a dispersão. Percebe o seguinte, hein, Fabrício? Ó. Vai mudar, né? Oi? O formato da curva vai mudar aí. Aí ela vai ficar mais... Digamos que eu não tivesse tanta bolinha empilhada aqui em cima, tivesse mais umas verdinhas lá para cá, ó. Mais achatado. O que ia acontecer com a curva? Ou seja, a dispersão fosse maior, se a variabilidade fosse maior. Não, tem gente de 1 metro, aqui no Brasil, 1,02 m. Ah, tem gente de 2,20 m. O que ia acontecer com 170 dados que eu levantei? Ia ficar mais assim, ó. Achatar a curva, né? Que mais falar. Achatar a curva. Achatar a curva. E aí, o 68%, ele vai abrir um pouquinho, ó. É claro que aqui é no zóio, né? Estou fazendo no zóio. Na orelhada, ó. Vou calcular. Não conte para ninguém que é assim que eu estou ensinando vocês a calcular desvio padrão, ó. Na orelhada. Olha o desvio padrão. Desvio padrão. Ou seja, aumentou a variabilidade, desvio padrão aumentou. De novo, reduziu a variabilidade. O que acontece com o desvio padrão? Ó, se não tem pessoas, se o máximo que a gente encontrou foi 1,90 m e 1,5 m, os 99 ponto alguma coisa ia ficar assim, ó. Nossa, agora ficou feia a curva. Mas ia ficar pontuda assim, ó, e estreitinha aqui na base. Qual que seria o desvio padrão aqui? Ó, 68% ia estar aqui, ia estar... O desvio padrão ia ser 0,08. Uma coisa assim. Faz sentido? Mas e da onde que vem o tal do 6 sigma, hein? Por que chama, a metodologia chama 6 sigma? E o que isso tem a ver com o tal do 6 sigma? 1 sigma é o quê? Um desvio padrão. E o 6 sigma, o que significa? 3 desvios padrão para cada lado. Oi? São 3 desvios padrões para cada lado em relação à média. Tá, o Lucas está falando assim, ó, pessoal. São 6 sigma, significa 3 desvios padrão para cada lado. Então, 3 para cá e 3 para cá. Mas só que 3 sigma para cá e para lá dá 99,73, ou seja, ainda tem 0,27%. O 6 sigma, pessoal, é o 6 sigma para cada lado. Significa o seguinte, aqui sim, JP, ó, se eu trago os limites de especificação, ó, o cliente quer de 1,1 até 2,3. Beleza? E aí eu consigo, meu sigma é tão pequenininho que ele cabe 6 sigmas para a direita e 6 sigmas para a esquerda, o ppm vai ser igual a 3,4 ppm. 3,4 ppm. Esse que é a tal da qualidade 6 sigma.
Então, qual que é a mensagem do nome, né, que eles batizaram o 6 sigma? É reduzir a variabilidade, reduzir o desvio padrão para que ele caiba 6 vezes no limite superior de especificação e 6 vezes no limite inferior de especificação.